Olá você aí de casa! Hoje eu tô muito feliz porque a gente vai fazer um Carol Responde! Sim, e hoje o tema é ser apresentadora, trabalhar na Warner, todos os segredos dessa vida que eu levo. E vocês mandaram muitas perguntas, eu fiquei muito feliz e muitas perguntas boas, porque às vezes chegam umas perguntas que você fala, meio batida essa pergunta e tal. Mas hoje chegaram muitas perguntas legais e estou muito animada. E vocês sabem que boa parte do meu trabalho eu tenho que fazer em inglês, porque eu faço muitas entrevistas, que vocês perguntaram muita coisa de entrevista também. E por causa do meu trabalho eu acabo usando muito o inglês, e vocês também devem usar. Eu acho que hoje em dia é muito importante falar inglês, por isso que eu quero dar a dica pra vocês hoje da Park Idiomas, que é uma escola de inglês que tenta se distanciar dessa coisa tradicional, daquela coisa chata, sabe? Eles têm um método super inovador, e a Park Idiomas gosta muito de usar associações assim nas palavras pra você aprender como se você fosse um bebê quando você tá começando a aprender, sei lá, a sua língua mãe, né, que a gente fala o português, você aprende muito com associação. E a Park faz isso só que com inglês quando você já tá mais velho, olha que incrível. E por isso eles têm até umas salas de aulas mais diferentes, não é aquela coisa tradicional, sabe? Eles são bem modernos, assim. Eles têm essa técnica de valorizar os aprendizados, os pequenos passos, assim, ao invés de ficar apontando os erros e tal. Então, super recomendo a Park Idiomas, eu vou deixar o link aqui e na descrição pra vocês entrarem lá, darem uma olhada se você estiver precisando falar inglês pro seu trabalho, pra sua escola, pra sua vida, né? Porque inglês hoje em dia é muito importante, e isso é verdade, e vocês vão ver agora nas respostas que eu vou dar que inglês faz muito parte da minha vida e eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse aprendido inglês antes. Então deixo aqui a dica da Park Idiomas pra vocês. E vamos às perguntas, que tem muita pergunta boa, estou muito ansiosa. O Pedro Ângelo perguntou qual foi a maior dificuldade que eu já passei enquanto apresentadora. Cara, e agora que eu tava falando de inglês, assim, uma das dificuldades é realmente você tá falando com uma pessoa que você tem que ter uma conversa natural e normal com ela, tem que parecer divertido e feliz e legal, só que você tá falando numa língua que não é a sua, né? Geralmente, a grande maioria das entrevistas que eu faço são em inglês. Então, realmente, a língua causa, às vezes, um certo... Mesmo eu já sabendo falar inglês bem, assim, às vezes dá uma travada, às vezes eu falo e percebi que falei uma frase que tá com a gramática errada, tipo, a pessoa vai me entender, ele não vai me julgar, tipo, porque ele deve saber que eu sou de outro país. Mas eu fico mal, assim, tipo, nossa, essa frase saiu... tá com alguma coisa errada aí, às vezes eu não lembro o que é na hora, mas tem alguma coisa errada. Mas eu acho que quanto mais você faz entrevistas, né, em inglês no caso, eu acho que eu fui ficando mais natural ao longo do tempo, assim. O Júlio Melo perguntou qual a sua estratégia ao entrevistar alguém que você não conhece ou não conhece os trabalhos atuais. Júlio, você bateu num outro ponto que também é uma dificuldade desse trabalho, assim. Normalmente, quando você tem uma entrevista, sei lá, de uma junket é quando você vai fazer uma entrevista específica de um filme específico, tipo, vai lançar agora A Bela e a Fera, aí eles chamam a Emma Watson, não sei quem, e aí você vê o filme e faz a entrevista daquele filme. Isso é uma junket. Quando você vai numa junket, você já sabe qual é o filme, você já sabe qual é o ator, ou qual é o diretor, você sabe mais ou menos o que vai rolar, ou talvez 100% do que vai rolar ali. Quando você vai entrevistar as pessoas no Emmy, ou no Tapete Vermelho, como eu já fiz também no People's Choice Awards, você não sabe quem vai estar ali, você sabe quem são os indicados ao prêmio, e é isso. Claro que eu sempre me preparo com base nos indicados, mas também vai outras pessoas, vai o marido da mulher que tá indicada, que também é um ator famoso. E no Emmy é tudo muito rápido. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado por aqui, que é os bastidores do Emmy de 2016. Esse vídeo tá bem legal, assim, eu gostei muito, modéstia à parte, achei que ficou legal. E no Emmy as coisas acontecem muito rápido e eu fico lá e quando veio já tem outra pessoa na fila pra ser entrevistada e fica chegando gente. E às vezes na correria eu não reconheço a pessoa, ou às vezes eu nunca vi mesmo, nunca vi aquela série daquela pessoa, nunca vi a cara dela, sei lá. Ou é um produtor executivo, ou alguém da produção, um diretor, que eu não sei a cara. E na correria, às vezes a produção não consegue me avisar quem é. Tipo, de repente, isso aconteceu no Emmy de 2016, de repente entrou pra mim, aconteceu 2 vezes esse ano passado, entrou uma mulher que eu, tipo, fiquei penando pra lembrar. Aí, na hora que ela subiu, assim, eu fiz aquela cara, assim, né, pra produção. Aí ela falou American Crime. Aí eu, tá, mas quem? Ela é atriz? Ela é produtora? Ela é de que? E aí, Júlio, a minha estratégia então é começar com assuntos base, que eu já me preparei, claro, porque eu não sou besta, né? Quando eu faço o Emmy, eu preparo perguntas, eu treino perguntas pra todas as séries
pra alguns atores específicos, tipo, se eu encontrar Viola Davis, eu já tenho uma pergunta específica, sabe? Eu já faço, assim, um treino na minha cabeça, eu não anoto, mas eu faço um treino mental, assim, pra eu exercitar. E eu tenho algumas perguntas básicas que servem pra qualquer pessoa, pra todo mundo. E que não é aquela pergunta, tipo, o que você tá vestindo? Ou, como se sente em estar aqui no Emmy? Que são perguntas que eu jamais quero fazer na minha vida, se Deus me permita que eu nunca faça isso. E aí, dependendo do que a pessoa vai falando, eu vou sacando quem ela é. Essa mulher eu percebi que ela era atriz durante a entrevista, e eu lembrei da personagem dela durante a entrevista. Mas sim, eu tenho que estar preparada pra esse tipo de coisa, então a minha estratégia é preparar perguntas genéricas que servem para qualquer pessoa do universo. Junior Bouvier? Existem outros na minha função em cada país? A Warner Channel, ela só existe no Brasil e no resto da América Latina e no México. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem Warner Channel. Eles têm outros canais lá que passam as coisas da Warner, que as coisas da Warner passam... As coisas que passam na Warner aqui no Brasil e na América Latina, nos Estados Unidos passam em outros canais, como a ABC, a CW, enfim, a NBC, sei lá. Então eles não têm um Warner Channel lá porque não se faz muito necessário. Mas no Brasil e na América Latina temos. E o que eu faço no Brasil, que é a minha versão falada em português, tem um apresentador da América Latina que é o Bruno Pinasco, que eu mostro ele nesse vídeo do Emmy que eu falei antes. Ele tá nesse vídeo porque ele também tava lá no Emmy fazendo as perguntas dele. E é basicamente isso, tudo que ele faz em espanhol eu falo em português, porque infelizmente a nossa América Latina é dividida por essa barreira linguística que acaba nos separando muito dos nossos irmãos que falam espanhol. Então, infelizmente, a gente precisa ter dois apresentadores. Não que eu queira ser apresentadora de tudo, mas eu digo infelizmente porque por causa dessa barreira linguística, por causa aí da briga dos portugueses e dos espanhóis, né? Quando eles conquistaram aqui nossa terrinha. Gabriela Almeida, como é a produção do Warner Hits? Como são escolhidos os filmes? Pesquisa? Quantos dias a gente grava? Meu Deus! Pra começar, o Warner Hits é o programinha que eu apresento antes dos filmes da Warner de sábado às 10h30. Todo sábado, 10h30, tem um filme na Warner e antes do filme está lá eu falando alguma coisa, que tudo isso foi gravado durante mais ou menos uma semana em Los Angeles, que a gente vai, que por exemplo agora eu fui em fevereiro, e aí a gente grava nas ruas de Los Angeles, na Calçada da Fama, no Teatro Chinês, onde tem as mãozinhas, e a gente também grava nos estúdios Warner Brothers, que ficam em Burbank, que é uma cidadezinha ao lado de Los Angeles, que, aliás, todos os textos, ordens e coisas da Warner vêm, a gente sempre fala as coisas de Burbank. Burbank aprovou, Burbank isso, Burbank aquilo. Burbank, na verdade, é uma cidade que fica a Warner, então a gente sempre cita eles como Burbank. E os textos do Warner Hits geralmente vêm dos Estados Unidos e são traduzidos nas duas línguas, espanhol e português, então no Warner Hits eu não participo de fazer roteiro nem nada, eu só sou apresentadora mesmo. O Gabriel Mendes perguntou qual o lugar mais emocionante que eu já visitei para gravar um Warner Hits, cinema, museu, ponto turístico. Cara, eu acho que o mais emocionante realmente é dentro dos estúdios da Warner, que assim, se vocês nunca foram... E também tem até uma outra pergunta aqui, tem uma menina que perguntou como que faz pra visitar os estúdios da Warner sendo turista, e você pode visitar, é só entrar lá no site, comprar o ingresso e vai lá e arrasa, que é maravilhoso. Só que quando a gente tá gravando, além das coisas que os turistas normalmente veem, eu também tenho acesso a coisas especiais, como os arquivos corporativos dos estúdios Warner Brothers, que eu demorei muito pra aprender a falar isso na época que eu fui lá gravar, que precisava falar que a gente tava nos arquivos corporativos dos estúdios Warner Brothers. E lá, cara, são os arquivos dos filmes, basicamente todas as roupas e figurino dos filmes e das séries que não estão mais no ar, estão lá. Cara, é muito bizarro. Você tá passando assim, aí tá lá escrito assim, sofá de Friends. Fica tudo meio guardado, mas sempre tem umas coisas abertas, umas coisas que estão em exposição, umas coisas que a galera tá guardando, abrindo, fechando, e aí você fica, gente, o traje do Batman. Aí tem vários Batmóveis lá, então eu acabo tendo acesso a muitas coisas que são secretas, que não é todo mundo que vê. E esse lugar é super gelado, porque tem que guardar muita coisa, então tem que estar friozinho pra conservar. Os estúdios da Warner, realmente, a primeira vez que eu fui foi muito emocionante, mas toda vez que eu vou... é mara. Cadu Oliveira, se você quiser levar algum item, figurinos, objetos do set que não estão mais em uso, eu poderia? Não! Justamente porque tudo isso vai para os arquivos corporativos dos estúdios Warner Brothers. Agora que eu aprendi, eu vou falar 15 vezes. Então tudo que acaba de usar e tal, as pessoas não podem sair catando do set, mesmo quem trabalhou lá, não é assim. É um negócio super sério, né? Eles guardam e tal. Algumas coisas eles reusam. Tem também uma parte da Warner muito legal, que tem algumas coisas que não ficam nos arquivos porque não são tão especiais. Digamos, o sofá de Friends é icônico, a gente tem que guardar ele. Mas, por exemplo, um livro, alguma coisa que foi usada lá, que é uma coisa pequena, não precisa ser guardada
com tanto esmero, digamos. Essas coisas que não precisam ser guardadas especialmente, ou também outras coisas que são usadas meio que por todo mundo, ficam guardadas numa outra seção da Warner, que é como se fosse uma loja. Por exemplo, você entra numa seção e tem várias luminárias e candelabros. Aí você entra numa outra seção, tem estátuas de todos os tipos. Você entra numa outra seção, tem televisões, tem pedaços de carne de mentira, tem de tudo. Lá é tipo uma loja que a galera da arte, que faz o cenário e tudo mais, tá precisando de alguma coisa, eles vão lá, tipo, preciso de uma luminária roxa. Aí o cara, ela fala, aqui tem, ele aqui no estoque. Aí a pessoa vai lá, olha, ou então ela vai dar uma olhada em tudo que tem. Essa cadeira aqui funciona no que eu vou precisar. Porque às vezes as séries mesmo tem uma cena num lugar diferente, que eles precisam fazer todo o cenário daquele lugar, por exemplo. Então esse lugar também é muito legal de visitar e ficam lá as coisas guardadas, você não pode levar nada. O Júlio Mello perguntou, em alguma entrevista o seu lado mais fã falou mais alto do que o lado entrevistadora? Se sim, com quem? Cara, eu acho que todos os meus lados são entrevistadora e fã. Eu acho que eu passei a ser uma pessoa que tem essa dualidade. Então eu acho que o meu lado fã sempre tá aqui dentro, sabe? Eu sempre tento colocar perguntas que eu acho que quem é fã também vai gostar. Eu acho que os dois lados sempre estão ali, sabe? Sempre vai ter uma coisinha de fã feliz rolando ali. O Kuragá perguntou, como que você se sente ao saber que andou pelo mesmo lugar que foi gravado La La Land? E o mais engraçado é que aquele café que a Emma Stone trabalha no começo do filme, ele não existe nenhum café, nenhum lugar de vender café, de vender nada dentro da cidade cenográfica, que não é feito ali no filme. Na cidade cenográfica só tem cidade cenográfica. Se você quiser comer alguma coisa, não fica ali dentro. Você tem que ir pra um café que fica longe ou trazer comida com a equipe, aquelas coisas de catering, né, que eles trazem a comida e servem pra todo mundo lá. Aquele café não existia ali dentro da Warner, mas depois que o filme bombou e agora ganhou Oscar e tudo mais, eles construíram o café de verdade, eles deixaram construído no meio da cidade cenográfica. E gente, o vídeo não acaba aqui, ou melhor, o vídeo acaba aqui, mas vai ter outro vídeo porque vocês mandaram muitas perguntas e eu fiquei com dó de fazer só um vídeo. Então vai ter mais vídeo quando ele ficar pronto, eu vou deixar o link por aqui também. Espero que vocês tenham gostado. O link da Parque Idiomas tá aqui na descrição. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Um beijo, tchau!